Deus, quero ouvir. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Girei, Deus caminha, provisão. Shalom, cante, o Senhor é minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, que cura toda dor, dizer que tu, Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová, que cura toda dor, dizer que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, governa. Você pode levantar uma das suas mãos e glorificar a Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não só levantar a mão, mas erguer a cabeça, amém? Diante de tudo que deve estar acontecendo, estou percebendo os irmãos meio que desanimados. Eu ainda não ouvi duas glórias altas, diferentes. Eu só ouvi uma pessoa dando glória aí, mais ou menos, no tom médio, amém? Alguma coisa deve estar acontecendo, porque os irmãos estão meio assim, abatidos, cabisbaixos, acabrunhados. Será que você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus aí nessa noite? Será que você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus aí nessa noite? Aleluia! Porque o Senhor quer que você, aleluia, seja um crente de cabeça erguida. Amém? Seja um crente de cabeça erguida, irmão, em nome de Jesus. Erga agora a cabeça, não fique triste ou não, porque parar cedo assim, até disse Deus que se esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Ele está contigo aí. Quem crê dá glória a Deus. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora a tua cabeça, toma posse da vitória, tua bênção já chegou. Se você cair, quando o oprimido Ele te liberta, Ele é Deus de ontem, é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear.
cair, Ele te levanta, Ele te levanta, Ele te consola. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Outras correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Mandou te dizer, mandou eu te dizer, pare agora de sofrer, erga a cabeça. Dá uma salva de palma para Jesus, irmão. Mistura as palmas com glória a Deus aí. Aleluia. 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 Estou achando os irmãos ainda muito abatidinhos. Estou achando os irmãos ainda muito assim, meio que parece que está fazendo frio, mas está um calor terrível, né? Então vamos dar uma animada aí em nome de Jesus. Aproveitar que veio diretamente do Rio Grande do Norte para estar com a gente hoje, o Eduardo. E a gente vai então dar aquela sacudida do templo do corpo de Cristo. Amém? Na palma da mão, na palma da mão. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quero ouvir vocês. Quando eu cheguei aqui, vocês e a bateria do Eduardo. Passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Deus. Vocês. Eu louvarei. Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é Deus. Não vai dar certo inimigo que você preparou. Já me revelou. Não vai dar certo, inimigo, que você preparou. O meu Deus do céu, contemplador tudo, já me revelou. Amém? Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Glória a Deus. Novamente, em um dos evangelhos que nós vamos sugerir agora. Semana passada eu li no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu
São Mateus. E hoje nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 3. Amém? Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Quem tem Bíblia se aproxima de quem não tem. Observe aí ao seu lado, se a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda tem Bíblia. Veja na sua retaguarda se a pessoa tem Bíblia. Se ela não tiver, se aproxime dela, para que ela acompanhe o texto sagrado com você, em nome de Jesus. Amém? Porque cultuar é isso. Cultuar, irmãos, é a gente estar envolvido em tudo que diz respeito à celebração. Amém? Se a gente não estiver envolvido, Lucas capítulo 3, versículo 21. Se a gente não se envolver em tudo que acontece na celebração, a gente não estará cultuando, a gente estará assistindo o culto. E quando a gente assiste o culto, a gente corre o risco de voltar para casa pior do que veio para a igreja. Porque a gente reclama o som, a gente reclama a altura, a gente reclama o tempo da pregação, a gente acha defeito em tudo, porque a gente está só assistindo o culto. A gente fica observando quem se levanta, quem entra, quem sai, a roupa das pessoas. A gente fica observando detalhes insignificantes, fúteis, porque a gente não está cultuando. Mas quando a gente está cultuando, a gente está tão ligado no céu, a gente está tão ligado nas coisas de Deus, que a gente não observa nada disso. A gente só fica curtindo que Deus está falando com a gente, que a gente está sentindo a presença de Deus, aleluia, que algo Deus está fazendo em nosso favor. A gente está aqui, mas Deus está operando na nossa casa, na nossa família, que Deus está, aleluia, atuando em nosso benefício. Glória a Deus. Mas para isso é importante que a gente se envolva em tudo, nos louvores, na oração, que já houveram tudo isso aqui, louvores, orações, não é? Esse momento de adoração. Não existe, amados, um tempo para Deus operar, assim, sabe? Não existe uma agenda divina estabelecida pelo ser humano para que Deus opere. Deus, Ele é Senhor. A Bíblia diz que o nascido do Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Imagine o Senhor, que é quem nos faz nascer de novo. Ele é o soberano, então quem determina é Ele, o tempo, a hora, o lugar, a maneira. Amém? Mas existem princípios bíblicos que faz com que haja uma manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Existem princípios bíblicos que fazem com que haja uma atuação operante de Deus em nosso viver. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, amados? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente lembra que uma mulher, por exemplo, entre tanta gente que tocava em Jesus, uma tocou-lhe apenas no abanhado das vestes, e na hora ela foi curada, porque ela tocou com uma concentração de fé. A prova é tanta que quando Jesus parou assim e disse: alguém me tocou. Aí os discípulos disseram: Jesus, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Fazia de conta que Jesus estava no ônibus chambado às 7 horas da manhã, indo para Joana Bezerra, lotado até umas horas. Todo mundo está tocando nele. Só que Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Uma mulher tocou nele diferente. Ela disse, estando lá na sua reclusão, porque ela estava com hemorragia, e a hemorragia já fazia com que ela, pela cultura religiosa, se afastasse das demais pessoas.
ela estava lá na sua enclausuração social, distante, já tinha gastado tudo quanto possuía, o seu estado só ia de mal a pior, mas ela viu que Jesus ia passando e disse consigo mesma: se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Aleluia. E ela se levanta e vai de encontro à multidão, ela enfrenta a multidão, ela rompe a multidão, ela passa por meio de todos e toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca, ela percebe que na hora a hemorragia estanca. Aleluia. Louvado seja Deus. E ela percebe a cura. Aí Jesus disse: alguém me tocou. Aí ela se levanta e diz: foi eu, Senhor. Fui eu, Senhor, que te toquei. Amém, amados? Para você ter ideia que tinha muita gente, mas veja algo acontecer diferente nela. Porque não é a multidão. Às vezes eu me preocupo muito, os irmãos da igreja sabem quando a igreja está vazia. Quando, por exemplo, igual hoje, faltam muitos irmãos da igreja. Glória a Deus, a gente está com muito visitante hoje. Tem muitos irmãos da igreja faltando. Se os irmãos da igreja viessem hoje, a igreja estava, meu Deus do céu, lotada. Eu me preocupo quando a igreja está vazia, quando os irmãos da igreja não vêm. Fico feliz, lisonjeado quando recebemos visitas. Mas não é a multidão que faz com que eu e com que você seja abençoado. Porque o culto, ele é individual. Diga comigo, o culto. Agora diga mais alto, o culto é individual. Como a salvação é individual, irmão, o culto, a celebração a Jesus, ela é individual. Ela não depende de quem está à minha esquerda, à minha direita, à minha frente, à minha retaguarda. Não depende sequer de quem está celebrando a liturgia. Não depende de quem está cantando. Não depende de quem está pregando. Depende da minha conexão com o Senhor, da minha ligação no céu, da minha contemplação, a formosura do Senhor. Depende de eu estar adorando a Deus em espírito e em verdade. E se eu adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele vai atuar na minha vida de acordo com a minha necessidade, com o meu sofrimento, com o meu problema, com a minha carência, com a minha aspiração, com a minha realidade do momento. Amém? Então, para você que está aqui, eu não sei qual é o seu problema, mas adore a Deus em espírito e em verdade. Continue adorando a Deus em espírito e em verdade, e creia que Deus estará atuando nessa tua vida aí, nesse teu problema, nessa tua situação. E ainda vou dizer em nome de Jesus: saia daqui hoje de posse de vitória, saia daqui hoje de posse da bênção. Amém, amados? Glória a Deus. Porque nós somos uma denominação que nos preocupamos em propiciar todo o ambiente climatizado dentro da palavra de Deus, para que você não volte da mesma maneira. Sobretudo, volte para casa esclarecido. Sobretudo, volte para casa liberto, conhecedor da verdade. Amém? Saia para casa edificado. Volte para sua casa edificado, de tipo assim: rapaz, eu ouvi uma palavra de Deus hoje, eu aprendi algo de Deus, eu estava até atrás de uma bênção aí, porque eu fui ensinado que eu devo buscar, mas rapaz, eu não voltei com o que eu fui buscar, eu voltei com muito mais. Eu voltei com algo que vai me dar muito mais além do que eu fui buscar. O que eu fui buscar é só bônus diante daquilo que eu recebi do Senhor. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Mas entenda que depende de você, sobretudo, porque o ambiente, você percebeu, a gente teve os louvores, o hino congregacional, os hinos congregacionais, louvado pelo nosso irmão Luiz Carlos. Tivemos os, vamos chamar de solos, se bem que teve hinos da harpa cantados, mas
foram hinos cantados pelas pessoas individualmente. Tivemos um momento de oração no começo dessa liturgia. Depois tivemos um outro momento de oração feito pela nossa irmã, que é aquela oração intercessória, não é? Aquela intercessão, aquela oração que a gente apresenta os que estão na igreja, os que estão ouvindo a gente pelas plataformas da Rede Cristã. E ainda tivemos, além do louvor congregacional, dos solos, nós tivemos um momento de louvores, de mais adoração, em que a gente incentiva os irmãos a dizer palavras de elogio a Jesus, fazer declaração de amor ao Senhor, dizer a Jesus o que Ele significa para as suas vidas, não é? A gente propicia esse ambiente para você adorar. Aí, como eu disse, não existe uma agenda, sabe, que monitore a atuação de Deus, mas esses princípios que a gente tem cultivado aqui, como esse da palavra, que a gente não abre mão da palavra, são momentos em que você pode, meu irmão, receber um batismo no Espírito Santo, que você pode receber uma cura divina, você pode receber o renovo da sua fé, da sua esperança, das suas convicções, receber um abraço na alma dado pelo Senhor, receber um consolo do Senhor, não é? Amém, igreja? Mas receber talvez também uma exortação, uma chamada na grande do Senhor. Enfim, sair daqui, sabe, envolvido, preenchido, impactado pela presença de Deus. E estamos cada vez mais preocupados com isso, por isso que alguns domingos aí nós estamos ministrando um seriado de mensagens doutrinárias, doutrinas que, à luz das Escrituras Sagradas, considerando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não por causa de que essa frase ela é o slogan da reforma protestante, não porque essa frase ela é o chavão das igrejas historicamente reformadas, mas porque realmente consideramos que a Bíblia Sagrada ela é o único instrumento aferidor da verdade. Ela é a palavra de Deus, é ela que diz o que é certo e errado. Amém? E é por ela que nós devemos nortear nossas vidas. É a ela que nós devemos adequar a nossa vida. É a Escritura Sagrada que deve ser o paradigma dos nossos pensamentos, a referência da nossa linguagem, o padrão do nosso comportamento. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que verdadeiramente deve ser a nossa bússola, deve ser o nosso gonron. Gonron é uma caixa preta no budismo, que a gente tem nada a ver com o budismo, mas os budistas eles se deixam guiar por esta caixa preta, gonronzo. Eu disse gonron, mas é gonronzo. Então a Bíblia deve ser para nós o nosso gonronzo. A Bíblia deve ser para nós o que a Torá é para os judeus. A Bíblia deve ser para nós, como é o nome da Bíblia do muçulmano que eu esqueci agora? O Alcorão. A Bíblia deve ser para nós o que o Alcorão é para o islamismo. Amém, amados? A palavra de Deus deve ser para nós imprescindível. A nossa crença deve ser como diz a Escritura, João 7,38. Se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir, Jesus disse: quem crê em mim,
como diz as Sagradas Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ventre. Não é para você crer como você quer, como você pensa que deve ser, como você acha, como você imagina, ou como dizem as pessoas. Como dia desse eu estava conversando com um pastor e ele disse: mas meu querido, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Aí eu disse: meu amado, se cada um interpretar a Bíblia do seu jeito, a gente não está tratando de reino de Deus, a gente está falando de casa de mãe Joana. Permita-me as Joanas, que não é assim na sua casa, suponho, mas é que diz que na casa de Joana todo mundo manda, né? Mas no reino de Deus, a primeira e a última palavra é a dele. Amém, amados? E não é assim não. A cada um interpreta de um jeito. O grande problema, mais do que nunca em nosso século, é que infelizmente cada pastor está pregando uma coisa diferente do outro. Cada denominação prega uma coisa diferente da outra. Aos crentes, os próprios crentes não entendem, não sabem qual é o que é certo. É ou não? É ou não? Aí você que visita igreja, você que ainda não se definiu denominacionalmente e fica procurando uma igreja para congregar, que fica procurando a igreja certa. Infelizmente não existe. Certa no aspecto de perfeita. Existem denominações como essa que eu vos apresento, o Templo do Corpo de Cristo, que procura se aproximar o máximo possível da verdade da Escritura Sagrada. Se você quiser conhecer, venha passar um período visitando a gente, você vai simplesmente detectar isso. Nossa escola bíblica nas quartas-feiras e os cultos aos domingos à noite. E se tiver maior dúvida, não quiser vir, achando que a gente vai lhe amarrar, a gente não faz isso aqui. Consulte o canal Igreja Templo do Corpo de Cristo no YouTuber. Ou então ainda no YouTuber, o canal, o programa Acorda a Bênção, que tem aí para mais de 300 ministrações, feita pelo pastor que vos fala. E o que eu prego no rádio, eu prego aqui. Amém? Aí o grande problema é que os pastores estão falando as coisas de suas cabeças, normas denominacionais. E se você prestar atenção às pregações que já estão à disposição, que fazemos, a gente tem convergido, a gente tem procurado colocar sua atenção nas Escrituras e colocar as Escrituras no foco do seu raciocínio, por causa dessa palavra de Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. E há uma outra palavra de Jesus que eu tenho usado sempre como cabeçalho das abordagens, Mateus 15, versículo 58. Mateus 15, versículo 8 e 9, aliás, Mateus 15, versos 8 e 9. É bom que os irmãos estão abrindo a Bíblia para conferir. Jesus disse de um povo que o honrava de lábios, o coração estava distante dele, e em vão o adoravam, porque seguiam preceitos de homens, normas de homens, ensinamentos de homens. Jesus disse que se nós crescêssemos assim, gerando detrimento à palavra de Deus, nós estaremos simplesmente perdendo tempo. Adorar Deus em vão é adoração não passar dessa laje, é o louvor não subir, é estar distante de Deus. Para onde é que vai uma pessoa distante de Deus? Distante de Deus é só tristeza, angústia, amargura, aflição, derrota, perdição. Procure resolver sua vida se aproximando de Deus. A sua vida se resolverá. Não é você acertando na loto, não é você acertando na quina, não é você arrumando um bom casamento, não é você sendo um empresário bem sucedido. A sua vida se resolverá você se aproximando de Deus.
Amém? Você se aproximando de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas isso só na presença de Jesus. Amém, amados? Por isso que nós estamos com cuidado avassalador de estar pontuando aos domingos princípios doutrinários que dão razão à nossa fé. Tratamos sobre a ceia do Senhor por uns 4 domingos, e domingo passado começamos a ministrar sobre o batismo nas águas. E eu pedi para que abrissem a Bíblia em Lucas 3, versos 21 e 22. Todos, por favor, lendo alto comigo. E aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Na leitura passada a gente leu Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, que fala do batismo propriamente dito, executado por João Batista a outras pessoas. Agora, a propósito, nós lemos sobre o batismo nas águas ou em águas de Jesus. Já definimos o batismo em águas ou nas águas, como queira, que fala da simbologia espiritual para a sociedade, que talvez não entenda muita coisa, para a igreja, mas sobretudo para o mundo espiritual. Anjos, os anjos de Deus e os demônios. Quem são os demônios? São anjos que foram expulsos do céu. Não são espíritos desencarnados vagando por aí, não. Porque quando a pessoa desencarna ou morre, a pessoa não fica vagando por aí, indo para o 13 de maio, Parque da Jaqueira, Sítio da Trindade, a tua casa, te assombrando de madrugada. Quando a pessoa morre, ou ela vai para o Hades, lugar de tormento, ou ela vai para o paraíso, o seio de Abraão. É importante entender que demônios são anjos que foram expulsos do céu. E eles, quando vê a pessoa que é batizada nas águas, eu disse aqui para os irmãos, para uma compreensão humanamente melhor, eles veem um selo de Deus na tua vida, dizendo que mais do que nunca a tua vida pertence a Jesus Cristo. Porque você já é de Deus por criação. Amém? Você já é de Deus por criação. Quando você se converte, o fato de ser de Deus por criação, entenda isso, não garante a sua salvação, nem oficializa a sua paternidade divina. Porque tem gente que diz: eu sou filho de Deus, mesmo sem estar convertido. Deixa eu esclarecer aqui que não é. E quem diz que não é a Bíblia. Amém? Você é filho de Deus por criação, porque foi Deus que ele criou. Mas quando você se converte, você passa a ter essa filiação divina, que essa assim lhe autentica como filho verdadeiramente de Deus. João capítulo 1, versículo 11 diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, amados? A pessoa só se torna verdadeiramente filha de Deus
quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quando a pessoa coloca o senhorio de Jesus sobre a sua vida, e aí é Jesus quem lhe guia, é Jesus quem lhe conduz, é Jesus quem lhe orienta, é Jesus, aleluia, quem lhe dirige com os seus ensinamentos nas Sagradas Escrituras. Aí você se torna verdadeiramente filho, filha de Deus. E nós deixamos bem claro, inclusive já, que o que torna a pessoa membro do corpo de Jesus, mesmo sendo do sexo feminino, nunca use a palavra membra, essa palavra não existe, é membro. Mesmo do sexo feminino é membro. E a pessoa se torna membro do corpo de Jesus quando a pessoa se converte. Não é quando a pessoa é batizada nas águas, entenda? Porque se a pessoa se converter aqui agora e morrer logo depois, ela está salva ou não está salva? Está salva ou não? Está. Tem gente que se converte e começa a falar em línguas estranhas. Ela ela vivenciou uma experiência que a doutrina pentecostal chama de batismo no Espírito Santo com dons de línguas, mesmo sem ser ainda batizada nas águas. Por quê? Porque esta pessoa tornou-se membro do corpo de Jesus. Essa pessoa tornou-se cidadã dos céus. Esta pessoa tornou-se filha de Deus pela conversão. A esta pessoa já é facultada a ela o direito, o dever e a necessidade de cear. Ela não foi selada pelo Espírito Santo para a salvação, e algumas até recebem o dom de línguas, porque o que realmente legitima a pessoa membro do corpo de Jesus é a conversão. Aí alguém diz: então o batismo nas águas é desnecessário. Não, não é. Porém, não tem fundamento o ensinamento que tem sido alongado na história de que para a pessoa tornar-se membro do corpo de Jesus deve descer as águas batismais, bem como para cear. Não tem fundamento na Bíblia isso. Deixa eu dizer até com ousadia que isso se configura uma heresia. Então qual a importância do batismo, pastor Amaro? A importância do batismo se dá porque foi Jesus quem credenciou o batismo nas águas como uma evidência que fortalece para a própria pessoa, para a sociedade e para o mundo espiritual que realmente, mais do que nunca, a vida dela pertence a Deus. Simplesmente isso, mas isso é tudo. Porque independente até de eu descer as águas batismais, você tem que ter convicção, certeza da sua salvação, para que nada nem ninguém lhe separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a fome, nem a espada, criatura alguma lhe separe do amor de Deus que está em Cristo. Você precisa ter convicção disso. O grande problema é que tem pessoas que mesmo depois de batizada nas águas não têm essa convicção. Eu até disse que tem pessoas que esquecem que foram batizadas, porque quando a pessoa ela vai ser batizada nas águas, o batizando, né? o batizador pede para que as pessoas digam algumas palavras, e basicamente as palavras universalmente produzidas são essas: eu reconheço Jesus como meu Senhor.
Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Aí põe esse movimento é da imersão, porque tem igrejas como as igrejas presbiterianas que fazem a aspersão, joga água na cabeça do batizado. Independente disso, aí, porque tem até esse detalhe para algumas denominações, para alguns pastores: o batismo válido é por imersão ou por aspersão? A quantidade de água independe, o importante é o que você se resolveu. Amém? A palavra batizar significa imergir, literalmente falando, imergir. Mas o contexto espiritual do batismo é ser envolvido por. É ser envolvido por. Então, se eu pegar água, claro, eu não vou dar um banho na pessoa se eu batizá-la por imersão. Mas se for o caso, a gente aqui batiza por imersão, mas se for o caso de eu ter que fazer o batismo em uma pessoa que está no leito do hospital, em coma, entubada, e a pessoa quer ali se batizar, eu não vou pegar a pessoa para levá-la a um tanque cheio de equipamento e dentro d'água. Ela vai morrer asfixiada. Entende, irmão? Do contrário, o batismo não valeria. Perfeito? Então a quantidade d'água, a forma, isso é de menos. O importante é a resolução no coração. Por isso que quando as pessoas que a gente leu em Mateus 3, semana passada, iam a João para serem batizadas, João observou que tinha gente que já tinha passado pelo cerimonial do batismo e estavam querendo ser batizadas de novo. Aí João disse: vocês estão de brincadeira? E o que tem de gente brincando com coisa sagrada não é brincadeira. O que tem de gente brincando com as coisas de Deus não é brincadeira. E as coisas de Deus nós devemos levar a sério. Amém, amados? Amém. Diga comigo: as coisas de Deus nós devemos levar a sério. Então leve a sério esse negócio de ser crente. Aleluia, leve a sério esse negócio de servir a Deus. Para de estar um dia na igreja, outro dia no mundo, um dia no espírito, outro dia na carne, um dia no espírito, outro dia leviano, um dia no espírito, outro dia no mundanismo. Leve a sério esse negócio de ser crente e não abra a mão de Jesus por nada. Leve a sério. Aleluia. Procure firmar-se nos caminhos do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra, sente uma inconstância, uma dificuldade na caminhada, procure alguém para conversar. Eu me coloco à sua disposição para lhe orientar, para lhe ajudar pastoralmente. Mas leve a sério, porque Deus leva a sério quem o leva a sério. Amém, amados? E estamos aqui para ajudar. Você não deve desanimar da caminhada por causa de um tropeço. Você não deve deixar de vir à igreja. Ah, pastor, porque... Eita, pastor, eu fumava que só eu me converti, mas ainda dei um trago. Eita, pastor, eu me converti, mas... Pastor, eu ainda bebi uma cervejinha. Pastor, eu me converti... Eita, eu disse um palavrão. Eita, pastor, eu me converti, mas os irmãos dizem que é para evitar o primeiro olhar. Eu olhei uma vez, eu olhei duas, eu olhei três. Pastor, foi um caso sério. Isso não é motivo para você deixar Jesus. É motivo? Não é não. Não é motivo. E Jesus te entende, e Jesus te compreende, e Jesus te perdoa, e Jesus te abraça, e Jesus te aceita, e Jesus te ama, e Jesus te chama.
E Ele vai lhe tratando, Ele vai lhe ajudando para você se fortalecer, para você se libertar. E você precisa, ao invés de deixar de vir à igreja ou de ir à igreja, ao invés de deixar de ler a Bíblia, ao invés de deixar de orar, de louvar e de buscar a Deus, você deve cuidar de se encher da presença do Senhor, porque quanto mais você se enche da presença do Senhor, o que não presta sai da sua vida. Sai em todos os sentidos. Sai as falhas, sai as fraquezas, sai os defeitos, sai as coisas ruins, como também sai os demônios, sai as perturbações, sai as angústias, sai as aflições, sai as tristezas, e só vem gozo, paz e alegria. Aleluia. Não deve deixar Jesus por nada. Amém, amados? O que não pode é você deixar Jesus, levá-lo a sério. Você que inclusive talvez tenha esquecido que se batizou nas águas, na prática, o Senhor te chama para uma renovação nesses dias, uma renovação da aliança com Ele. Você que se batizou, era porque acontece assim com algumas pessoas. Primeiro existe, irmão, uns crentes que não sei como é que os crentes agem assim, os crentes sinistros, os crentes casa de horror, que fica fazendo medo ao outro, que vai se batizar. Tu vai se batizar, é? Te prepara, vice. É tanta da luta, né, irmão? É tanta da prova. Aí a pessoa diz, mas rapaz, eu já estava pensando em não me batizar. Com esse anúncio aí, eu vou cair fora. E aí a gente diz assim, mas pastor, é mentira do irmão? Não. É verdade, pastor. Porque quando eu me batizei, olha, pense, aconteceu assim com vocês? A prova aumentou, o irmão está dizendo que aconteceu com ele. Ficou mais difícil, a tentação foi grande, a provocação foi grande, e alguns aqui não querem dizer, mas acontece. Não fica um negócio realmente mais complicado, mas não é para ter medo não. Eu vou explicar o segredo disso, que vai deixar de ser segredo. Eu não disse a você que você já se converteu, o Senhor já lhe pegou, amém? João Batista, por favor, deixa a Bíblia aí, vem cá, rapidinho, João, que está filmando e o culto está passando. Veja só, vou deixar eu dar um exemplo aqui prático, né? Veja só, aqui é o candidato ao batismo, aqui é o candidato ao batismo, né? Forte, aleluia. Aí você não é crente nem nada, você era aquele João que era uns anos atrás. Quantos anos se converteu? 3 anos atrás não era convertido, ouvia a palavra tal, mas não era convertido. Aí faz de conta que eu sou Deus na história, Deus. Aí ele se converteu. Quando ele se converteu, levanta os braços, abre os braços assim, abre os braços. Quando ele se converteu, Deus pegou ele e fez assim. Aí ele agora está crente e Deus abraçando ele. Agora é ele que resolve se batizar. Aí você vai me dar um abraço, eu vou lhe abraçando Deus. Amém? Ele se converteu, Deus está abraçado com ele. Aí ele agora resolveu se batizar. Ninguém deu glória a Deus porque não entendeu. Você não entendeu nada, não foi, irmão? Pelo amor de Deus. E quem entendeu, diga amém. Tu tem que abraçar mais forte, mais alto. Tá certo? Vamos lá. Ele se converteu, aí Deus pegou e abraçou ele. Aí ele resolveu se batizar. Amém, igreja? Pode sentar, meu querido. Aleluia. Entendeu, irmão, agora? Ele se converteu, Deus abraçou ele. Ele resolveu se batizar. Aí significa que ele agora resolveu abraçar Deus. Aí Satanás não gosta desse negócio. Aí Satanás, aí não, porque não deve depender de Deus, porque no que depender de Deus, você não fica fraco, você não fica desanimado, você não desiste. No que depender de Deus, é daqui para o céu. Mas aí Satanás viu que você tomou a decisão e você agora resolveu, engatar em Deus. Aí ele disse, oxe, não, aí esse aí eu vou derrubar ele, eu vou investir para tirar ele. Aí o que acontece foi que o diabo viu
que você realmente se resolveu para Deus, aí Ele quer de todas as maneiras lhe tirar da presença. Então essa prova, essa tentação, essa tribulação, é Satanás querendo te tirar da presença. Mas não sai não, não sai não. Seja firme, seja constante, abundante na obra do Senhor. Só depende de você. Lucas 16:16 está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então todo homem deve empregar forças para entrar nele. Você tem que ter determinação. Amém? De não deixar Jesus. Foi isso que aconteceu. Porque quando a pessoa é um crente leviano, crente que não quer orar, crente que não quer ler a Bíblia, crente que não quer vir à igreja, crente que não procura se consertar, crente que não procura estar envolvido na obra, o diabo não está nem aí para ele, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo entende que esse crente é farinha do mesmo saco, é pareia dele, faz as vontades dele, está no mundo, está falando igual as pessoas do mundo, está pensando igual as pessoas do mundo, está se comportando, agindo igual as pessoas do mundo. O diabo não está nem aí, porque o diabo sabe que logo logo os dois vão estar no inferno. O diabo não está nem aí para esses crentes. Quer ver o diabo ter raiva de você? Se você começa a orar, ler a Bíblia, vir à igreja, se santificar, se envolver na obra, se encher do Espírito, aí o diabo se levanta contra você. Mas se o diabo se levanta contra você, Pedro nos diz: glorifique a Deus, porque sobre você repousa o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Então o batismo nas águas tem essa coisa misteriosa e gloriosa, e foi Jesus que instituiu ele, sendo o batismo uma simbologia dessa, que consolida essa nossa decisão, essa nossa entrega para Deus. Se torna importante por causa disso. Amém, amados? Eu quero só tirar algumas dúvidas rápidas aqui. Tem gente que diz: pastor, eu já me batizei nas águas quando eu era pequenininho, eu preciso me batizar de novo? A gente já disse na ministração aqui passada que batismo infantil não é válido à luz da Bíblia, porque o batismo nas águas, ele é exatamente essa decisão consciente da pessoa, e a pessoa criança, ela não tem esse poder de decisão, ela não sabe o que é que está fazendo. Por isso que à luz da Bíblia o batismo nas águas de infanto não é válido. Quando o batismo foi inserido no contexto cristão, a mensagem preceptora ao batismo era arrependimento. Arrependimento. E arrepender-se significa começar tudo de novo. Arrepender-se significa, como uma vez disse o irmão Luiz Carlos, voltar ao marco zero. Não é o marco zero do Recife, não. É voltar à estaca zero. É reiniciar novamente. Amém, amados? Por isso que o batismo de criança não é válido. Sim, pastor, mas eu já me batizei nas águas em uma denominação, quero mudar de uma denominação para outra, eu devo me batizar? Tem pastores e denominações que cometem o erro de dizer assim: ó, você veio de qual denominação? Eu vim da... então você vai ter que se batizar de novo. Mas por quê, pastor? Porque o batismo daqui é assim, e aí você só vai ser membro da igreja se você se batizar de novo. Aí tem crente que se batiza de novo, só porque quer fazer parte daquela denominação. Sabia que esse crente, ele não sabe o que foi que fez realmente? Ele não sabe o que foi que fez. Batismo uma vez feito com seriedade, consciente do que foi feito, não precisa ser repetido. Amém, amados? Tem denominação que vive batizando as pessoas, e a pessoa se desvia, volta, se batiza, se desvia, se voltar, se batiza de novo.
Eu disse aqui domingo passado que eu teria que andar com meio mundo de litro d'água na cabeça, com a torneira aberta, para estar se batizar direto. Então, batismo uma vez feito, ele tem validade infinita. Mas é importante que você saiba foi o que você fez. Se você desconsidera ou não tem noção do que fez, aí sim o batismo passa a ser uma coisa necessária, porque nem você sabe o que fez. É só esses detalhes. Então cada caso é um caso. Amém, amados? Cada caso é um caso. Louvado seja Deus. E para terminarmos aqui, por que Jesus se batizou? Uma vez que batismo é para quem se arrepende. E Jesus, e arrependimento a gente já disse que é para quem erra. Eu disse domingo passado aqui. Arrependimento é para quem? Arrependimento é para quem? Erra. Deus não erra. Deus não precisa se arrepender. Jesus, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em Filipenses capítulo 2, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está acima de todos os nomes, perante o qual se dobrarão todos os joelhos e confessarão todas as línguas que ele é o Senhor. Aleluia. Jesus nunca errou, e não é agora que ele vai errar contigo. Amém, amados? Mas por que Jesus se batizou, pastor? Quando Jesus está indo a João Batista se batizar, João Batista olha e diz: sou eu que devo ir a ti. Sou eu que devo ir a ti. Aí Jesus disse: não, deixa para que se cumpra as escrituras. Jesus se batizou exatamente para duas coisas: fazer jus ao nosso batismo. Amém? Para realmente validar o nosso batismo. Porque se Jesus não se batiza, a gente não é justificado nele. Então o batismo de Jesus serviu para, primeiro, justificar o nosso batismo, para validar o nosso batismo. E em segundo lugar, Jesus se batizou exatamente para que houvesse essa identificação do nosso batismo nas águas com o batismo dele, para que quando eu disse aqui aos irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu disse aos irmãos que a circuncisão, que corresponde a uma cirurgia de firmose no Velho Testamento, que Abraão sofreu, e ela é instituída como a norma para que os descendentes de Abraão fossem coparticipantes das bênçãos que Deus fez a Abraão. Eu estou explicando bem direitinho, devagarinho, para todo mundo entender. Amém? Deus instituiu a circuncisão para Abraão. Abraão é circuncidado já depois de velho. Quem quisesse da sua casa, já grande, e nascesse depois de Abraão, ser coparticipante das bênçãos que Deus fez a Abraão, teria que ser circuncidado. Amém? Do mesmo jeito acontece o batismo de Jesus. Jesus é batizado das águas para aqueles que confessam a Ele como Senhor e Salvador, passem a ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios que ele teve. Amém? Por ter vindo ao mundo nos salvar e depois que ressuscita. Quando Jesus se batiza nas águas, quem quiser agora ser coparticipante da salvação
das bênçãos espirituais, aí precisa descer as águas batismais. É por isso que o batismo nas águas é importante também. Amém, amados? Eis a razão de Jesus ter se batizado. Eis a importância de Jesus ter se batizado. Então leve a sério o que você já fez alguns dias, meses ou anos atrás. Porque a pessoa se batizou nas águas, era aquele crente fervoroso, animado. Depois que se batizou nas águas, esfriou na fé, deixou de caminhar. O Senhor te chama nessa noite para uma renovação espiritual. O Senhor te chama nessa noite para um erguer espiritual. Eu quero que você fique de pé aí em nome de Jesus, toda a igreja. E eu não vou chamar ninguém aqui na frente não, porque a gente não trabalha com sensacionalismo. Mas você está me ouvindo, está aqui no templo, está em casa, está no trabalho, está no hospital, está me ouvindo pela 103.3, está me ouvindo pelo aplicativo da Rede Cristã, e tem gente nos ouvindo, irmãos, em Sairé, em Maranhão, na Paraíba, Distrito Federal, na Alemanha. Tem gente ouvindo o culto aqui agora, glória a Deus. E onde quer que você esteja, além dos que estão aqui, você já foi batizado nas águas, e você sabe que não é mais o mesmo crente de antigamente. Você acha que está precisando de uma renovação espiritual? Você acha que está precisando de um sacode espiritual? Você acha que está precisando de um levante espiritual? Então renove a sua aliança com Jesus aí nesta noite. Amém? Renove a sua aliança com Jesus aí nessa noite. Eu não vou chamar aqui à frente não. Irmão, que quer renovar a aliança com Deus, vem aqui à frente não. Porque isso não adianta de nada se você não levar a sério. Leve a sério. Eu quero convidar aqui à frente só se alguém quer entregar a vida para Jesus. Há alguém entre nós que ainda não é convertido e quer entregar a vida para Jesus? Todos já são convertidos? Amém, glória a Deus. Então se resolva aí, meu irmão. Se resolva aí, minha irmã. Diga comigo essas palavras: Senhor Jesus, toda a igreja, eu me determino mais do que nunca nessa noite te amar e te servir de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Amém? Se determine a isso, a se envolver mais na obra, a levar Deus mais a sério, em o nome de Jesus. E daí, meu irmão, o Senhor vai continuar pelejando as tuas pelejas, guerreando as tuas guerras, suprindo as tuas necessidades, curando as tuas enfermidades, te consolando, te fortalecendo, te dando vitória. Leve o Senhor a sério. Leve o Senhor a sério. Amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, meu Senhor, em que acabamos de ouvir a tua palavra, ó meu Senhor, e temos sido exortados por ti a ser crentes mais verdadeiros, mais autênticos, mais vibradores, mais fervorosos no Espírito, a sermos crentes lembrados sempre de que nos resolvemos viver para ti, dedicar nossa vida ao teu serviço. Te pedimos que nos ajude, te pedimos que ao Senhor nos dê força, te pedimos que evidencie a tua presença de maneira envolvente, preenchedora e impactante em nossas vidas, para que nós dediquemos maior parte do nosso tempo a ti, para que nós, Senhor, ó meu Pai, compartilhemos com a tua obra aquilo que o Senhor fizer chegar às nossas mãos, para que nós, ó meu Deus, dediquemos os nossos talentos, as nossas habilidades ao teu serviço. Nos ajude, Senhor. Reveste-nos de tuas armaduras de Deus, para que possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Rega o nosso coração, Senhor, para que possamos produzir o fruto do Espírito, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, para que possamos produzir para o teu reino. Rega o nosso coração com a chuva seródia e temporando o teu Espírito. Em o nome de Jesus, meu Pai, nos ajude
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos convidar os irmãos para estar conosco quarta-feira aqui na Escola Bíblica.